ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E hoje mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês aqui no canal. E lembrando que se você quiser ter sua pergunta respondida aqui no canal, é só seguir a gente no Instagram e ficar atento aos posts que a gente coloca para vocês mandarem perguntas. E a gente recebeu muita pergunta e algumas perguntas vão até ser respondidas ainda no próximo vídeo de perguntas aqui do canal. Lembrando que a outra opção que vocês têm para mandarem perguntas e serem respondidas aqui é participando do clube de membros aqui do canal. Dá uma conferida aí embaixo que a gente tem coisas muito legais para quem é membro aqui do canal. E sem mais delongas, bora para as perguntas. Bora lá, cara, a gente já vai começar o vídeo falando do final de One Piece. Aqui assim, Alane Radassa falou: qual seria o final perfeito de One Piece para vocês? E a gente sempre fala aqui no canal, eu acho que todo vídeo a gente tá falando sobre um possível final de One Piece, mas é inevitável, e um final de One Piece que a gente vê tá um pouco claro do que vai ser. O Luffy vai vencer a marinha, vai vencer o governo mundial, vai vencer o Barba Negra, e provavelmente o bando vai continuar livre pelo mundo inteiro, e já dá pra ver que o final vai ser bom. Agora, um final perfeito pra mim é ter reviravolta que eu nunca esperaria, eu como fã. A gente faz teoria disso, daquilo, mas acaba que tá tudo errado e uma coisa melhor surpreende a gente. Então, pra mim, isso é um final perfeito. Exatamente, cara, concordo bastante. Eu confio muito no trabalho que o Oda vai fazer pro final de One Piece. E a Astarten perguntou: quais são os 5 personagens com melhores desenvolvimentos na opinião de vocês? E cara, eu escrevi aqui 5 personagens, vamos ver se vocês concordam comigo. Que é o Luffy, primeiramente. Eu acho que como ele é protagonista e a gente tá seguindo ele por todo esse tempo, e até o personagem favorito de muita gente, ele é muito bem desenvolvido. A Robin, que apesar do time skip não ter sido muito favorável a ela, antes disso em Enies Lobby, Water 7, ela foi sensacional. Pra mim, o Oda deu aula de roteiro ali naquele arco, mas ainda hoje, ela ter feito parte dos revolucionários, depois ter voltado pro bando e não ter falado nada a respeito, então ela guarda muitos segredos ali e com certeza vai ser muito importante aí nos próximos arcos. Pensei no Sanji também, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a luta do Sanji contra o Queen e por que ela foi sensacional. Não foi nem pela luta em si, mas pelo subtexto da luta. Fora isso, tem todo o passado dele que é sensacional, com o Zeff, então eu acho que o Sanji, ele melhora com o tempo. E se a gente for ver Holy Cake, não é um arco dele ficar mais forte, um arco dele ficar mais poderoso, é um arco de desenvolvimento do personagem. Então o Sanji, ele é um dos melhores com certeza pra mim. O outro é o Oden, que em 15 capítulos ele já conquistou ali o pódio de um dos melhores personagens de One Piece facilmente. O Oden com certeza tá aqui. E o Barba Negra, que apesar de a gente não ter visto o passado, só os mistérios dele já fazem ele ser incrível. Cara, eu concordo completamente com o Isaac. Eu acho que os desenvolvimentos desses personagens são maravilhosos. E o do Oden, pra mim, é o principal deles. Eu acho que o desenvolvimento do Oden, mesmo pro personagem que foi introduzido muito recentemente e com muito pouco tempo pra gente se apegar a ele, ainda assim o Oda conseguiu desenvolver ele de uma forma que a gente se apega completamente à história do personagem. E eu só mudaria ali a Robin e colocaria o Jinbe, porque eu acho que o desenvolvimento do Jinbe, mesmo que a gente ainda não conheça muito do passado dele, ou tenha passado muito tempo com o Jinbe, a gente se apegou demais a ele com muito pouco tempo de tela que ele teve até o momento da obra, e ele passou de um amigo antigo do Ace para um dos Mugiwaras mais respeitados e com maior respeito ao Luffy. Então eu acho que o desenvolvimento dele foi muito bem trabalhado em muito pouco tempo. É, cara, e com certeza a gente tá esquecendo alguém aqui, com certeza alguém vai falar que, vocês esqueceram o Barba Branca, vocês esqueceram o Shanks, então comentem aí quem a gente esqueceu. E a próxima pergunta é do Shanksão Spama-Rato. Shanks vilão, herói ou anti-herói? 100% vilão, meu amigo, não tem nem o que defender. Não, mas ó, brincadeiras à parte, eu acho que o Shanks, ele é um anti-herói. A gente fez um vídeo recente falando sobre o Shanks e tudo que ele pode representar na obra, as referências que o Oda já deixou pra ele. E eu acho que a gente tem que se desvencilhar um pouco dessa imagem de herói em One Piece. Tudo bem, o Luffy e a tripulação dele praticamente são heróis, agem como heróis entre aspas. E alguns outros piratas que nós conhecemos são bem gente boa e bem altruístas, assim como Roger, como Barba Branca. Porém, eu acho que o Shanks pode ter um desenvolvimento muito diferente no sentido de ele é um pirata. Piratas têm seus próprios interesses, seus próprios negócios do mar, são caras perigosos e eu acho que o Shanks representa bem esse tipo de personagem, principalmente por ele parecer muito estrategista, porque todas as aparições dele são muito pontuais, ele sempre tá falando algo muito pontual com um personagem muito importante como Barba Branca, com os Gorosei, fora todas as referências que a gente cita nesse vídeo passado. Então eu recomendo muito que vocês assistam para entender bem mais o que a gente pensa sobre o personagem. Fugindo um pouco do tema One Piece, já que a gente responde todas as obras aqui no canal, a gente vai falar um pouquinho sobre Doutor Estranho, com a pergunta do Hélio Júnior. Vocês acham que os vilões principais do Multiverso da Loucura serão versões de Doutor Estranho e da Wanda?
Cara, é porque o trailer dá a entender uma coisa e o filme outra, né? Eu acho que o trailer tá enganando a gente. Eu acho que a Wanda vai ser sim vilã por um bom momento do filme. A gente vê que as marcas dos monstros que estão atacando tanto a América Chaves, tanto o Doutor Estranho, são muito parecidas. Ali um que tá todo enfaixado e o outro monstro que é o Shumagorá, o Gargantos. Então pode ser que a Wanda tenha enfeitiçado esses monstros pra poder caçar a Miss América. Então sim, o livro Darkhold pode ter influência na Wanda, fazendo ela ser vilã por um bom momento do filme. E a gente vê até ela invadindo a base dos Illuminates, mas eu também não acho que seja uma das versões do Doutor Estranho que seja o inimigo. Eu acho que no fim o vilão ainda não apareceu nos trailers e vai ser algum monstro que a gente não conhece ainda. E continuando aqui sobre isso, o Sanjão da Massa perguntou: pegaram a referência dos Illuminates no trailer de Doutor Estranho? Cara, aquelas cadeiras ali, agora só falta eu saber qual vai ser os Illuminates. Se vai ser a mesma formação que tem nos quadrinhos ou que vai ser uma formação diferente. Já tá rolando rumores aí que vai ser uma formação diferente, que vai ter a Monica Rambeau, o Balder, então só resta saber aí, vamos esperar. Uma pergunta muito interessante aqui foi de Samuel Pires. O que vocês acham de um spin-off do Mihawk? O caminho dele para se tornar o melhor espadachim. Cara, eu acho muito legal, mas ainda acho que o Oda vai apresentar isso num flashback dele, na batalha dele com o Zoro. Mas eu acho muito interessante essa ideia de spin-offs em One Piece. Principalmente se a gente tivesse um sobre o Garp. O Oda já falou que tem interesse de escrever uma história sobre o Garp. Eu gostaria demais de ver One Piece no olhar de um marinheiro, que daria uma outra visão e uma outra aventura para a história de One Piece. Acho sim que seria muito interessante, mas eu não sei se o japonês ia ter força para escrever sobre isso depois de One Piece. Cara, muito bem pontuado, porque recentemente a gente teve um spin-off do Ace, mostrando como ele conseguiu uma fruta, e não foi desenhado pelo Oda, foi desenhado pelo mesmo autor de Dr. Stone. Então, passar essa responsabilidade para outro ator, para outro roteirista, assim como o Kishimoto passou para outra pessoa em Boruto, eu acho bem interessante. Eu acho que eu não deveria ter usado o Boruto como exemplo, mas acho que vocês entenderam, porque a gente sabe que o Oda não tem condições, a não ser que o One Piece acabe, passe um tempo e ele tem essa vontade de escrever spin-offs sobre personagens. Mas no momento, ele passar para outros autores, como ele fez com Ace, eu acho que seria bem legal. E eu acho que é mais ou menos isso que vai ter no One Piece Red, o filme que vai lançar, que dá a entender que é sobre o Shanks. Então, o Oda tá envolvido, mas não é 100% ele. E a próxima pergunta é do Rick Munhoz. Oda confirmou que o Shimotsuki Shimaru não é pai do Zoro, mas já pensaram na possibilidade dele ter um irmão, possivelmente gêmeo, que seja pai do Zoro? Dessa forma, a semelhança do Zoro com o Shimaru fará bastante sentido. Seria uma saída interessante para esse desenvolvimento da aparência, né, do Zoro com o Shimaru, porém, o tempo que o Shimaru saiu de Wano para o tempo que o Zoro era criança, bate muito mais com o Shimotsuki Shimaru ser avô do Zoro do que literalmente seu pai. Eu acho que naquele SBS o Oda respondeu aquilo, mas em nenhum momento eu acho que ele cortou qualquer relação familiar com o Zoro. Eu acho que se o Shimaru não é pai dele, pode ser muito bem o avô, e o Oda não ia desenhar um a cara do outro, ia deixar isso evidente em 2 capítulos só para que fosse uma coincidência do destino. E a próxima pergunta é do Álvaro. Se tudo estiver certo de acordo com as teorias, no capítulo 1043 vamos ter o Gear 5? Cara, no capítulo 1036 mostrou a seguinte capa em que tem os Mugiwaras e apenas 3 dos Mugiwaras estão vestindo uma roupa que tem um número nelas. E se a gente for juntar esses números dá 1042. E a gente levantou essa possibilidade de ser o capítulo em que é mostrado o Gear 5 ou um Gear 4 em outra forma, que teria a forma Tigerman, porque até tem um tigre ali nessa capa. E o tigre é bem evidenciado aí nas outras capas. A gente viu até o Luffy com short de tigre. Tem todo o lance da lenda do tigre e o dragão. Então tá muito na cara. Antigamente a gente até teorizava que a Yamato tinha fruta do tigre, mas acabou que não foi. Mano, tudo indica que o 1042 realmente vai ter o Tigerman, ou continuação do Luffy contra o Kaido, porque a gente já tá no capítulo 1040 e a única luta que resta é essa. E por mais que a gente já tenha dito muitas vezes aqui no canal essa ideia, é sempre bom ressaltar a nossa teoria de que o Luffy vai usar fogo no Gear 5 ou na próxima forma do Gear 4 Tigerman. Isso fica bem evidente porque ele já usou fogo contra o Kaido até no primeiro golpe que ele deu no capítulo 1000, e também por essa capa que forma o 1042 ser um desenho de uma cidade congelada que aparentemente está descongelando. Isso também faz referência à fala da Kiku, que fala que o amanhecer está próximo porque a neve está derretendo. E claro, a fala do Kaido sobre o Luffy não ser o Joy Boy, que a gente sabe que basicamente é o oposto, que ele também vai ser a pessoa que vai trazer o amanhecer para o mundo junto do rei de Wano, que vai ser o Momonosuke. Então uma pergunta muito interessante aqui também do Nestor Castro. Ele fala assim: salve supernovas, por favor esclareçam pra nós, Eternal Pose são canônicas? São canônicas, cara. No flashback do Calgary e do Noland tem uma pequena cena em que os tripulantes do Noland falam que tem uma Eternal Pose pra Jaya, quando eles encontram ali na cidade de ouro de Shandora. Então sim, as Eternal Poses são canônicas. Eu acho que o Oda não vai usar muito esse recurso na obra, mas sim, elas existem no mundo de One Piece e no mangá oficial.
É, cara, isso aí é sensacional porque uma coisinha que foi mostrada num flashback já foi uma parada que o Oda usou pra um filme, que foi One Piece Stampede, que tem o Eternal Pulse pra Laugh Tale. Então é mais ou menos essa vibe aí que a gente pode esperar no próximo filme também, né? Coisas que já foram trabalhadas que vão aproveitar no filme. E a próxima pergunta é do Nathan Game. Poseidon usa a voz de todas as coisas pra conversar com os reis dos mares? Cara, eu não acho que é literalmente a voz de todas as coisas. Eu acho que a Poseidon tem a habilidade própria, a habilidade específica dela de se comunicar com os reis dos mares. Mas é algo sim que se parece com a voz de todas as coisas. Porque esse termo parece ser pra personagens que não são armas ancestrais, como o Roger, o Luffy e o Momonosuke. Porém, o Momonosuke tem aí suas controvérsias, porque tem teorias de que ele possa ser uma das armas ancestrais, sendo ela Pluton, e ele é capaz de comandar os Zunisha através disso. E falando sobre Zunisha, a próxima pergunta é da Kessia Moura. Vocês acham que tem possibilidade de Zunisha ser uma das armas lendárias? Acho sim. Eu não sei se o Oda vai trabalhar o Zunisha para ser realmente uma das armas ancestrais, mas eu acho que é uma ideia muito interessante pelo seguinte: assim como a Shirahoshi comanda os Reis dos Mares, o Momonosuke até o momento é o único capaz de comandar os Zunisha. E uma coisa que é muito interessante é notar que ele é um animal, assim como os Reis dos Mares, e correspondem ao chamado da Shirahoshi e do Luffy. E o Zunisha mostrou da mesma forma como o Momonosuke e com o Luffy também, assim como foi com o Oden e com o Roger. E uma coisa muito interessante é de que talvez aquela teoria esteja correta do condutor, cavalaria e carroça. E nesse caso, seria com o Zunisha, e o Zunisha teria uma armadura de elefante. Era bem comum no passado, nas antigas guerras, os guerreiros usassem armaduras nos elefantes, virando quase uma arma invencível. Então seria muito louco se o Zunisha tivesse esse tipo de armamento e fosse a Pluton. E sobre isso a gente vai comentar em um próximo vídeo sobre as armas ancestrais, que eu espero que vocês gostem bastante. E é com isso que finalizamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, comentem aí embaixo sobre as perguntas, o que vocês acharam. Deixem suas perguntas aí também, que a gente vai responder à medida do possível. Não se esqueça de conferir a descrição do canal com o nosso Instagram, para vocês deixarem suas perguntas sempre que a gente deixar o post por lá, e também conferir o clube de membros aqui do canal e o Discord. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É isso, galera, valeu! Valeu!